Marcos Vinícius tinha apenas 19 anos, mas já carregava uma certeza. Sabia de tudo. Sua confiança em si mesmo era inabalável, a ponto de ser visível a todos ao seu redor. Ele se achava superior, um prodígio de inteligência e habilidade. Para Marcos, o mundo estava evoluindo e tudo que era antigo, inclusive as pessoas, era desnecessário. Os mais velhos, então, eram como peças quebradas, sem serventia para um futuro onde a tecnologia e a velocidade dominavam. Morava com sua família em uma casa simples no subúrbio de Campinas, mas o lugar não refletia seu espírito. Marcos se sentia acima daquilo. Ele sonhava com um futuro grandioso que imaginava ser seu, com uma carreira de sucesso na medicina, especificamente como cirurgião plástico, onde a fama e a fortuna estavam garantidas. Para isso, precisava apenas passar no vestibular da Faculdade Federal, a melhor do país, e com isso, construir o seu império. Não tinha paciência para aqueles que, segundo ele, ainda se agarravam ao passado, como seu avô João Fernandes, que morava com ele. João, aos 75 anos, era um homem simples, com mãos calejadas pelo trabalho no campo e olhos tranquilos de quem já havia visto de tudo na vida. Seus cabelos, agora brancos, eram os únicos sinais visíveis de sua idade, mas sua energia e sabedoria pareciam inesgotáveis. Ele sempre tentava compartilhar com Marcos suas histórias, seus conselhos, mas o jovem não dava a mínima atenção. João sabia que seu neto tinha potencial, mas também percebia a arrogância que o consumia, e isso o preocupava. Você vai ver, vovô, eu vou ser alguém grande. Vou ser um cirurgião plástico famoso e vou ter dinheiro para tudo. Não vou precisar mais de ninguém, nem de conselhos de gente como você, Marcos dizia, quase com desdém, enquanto folheava revistas de celebridades, admirando os rostos perfeitos das estrelas que ele sonhava em criar. João, por sua vez, nunca respondeu com palavras duras. Ele sabia que para Marcos ainda havia muito a aprender. O avô tinha um jeito tranquilo de lidar com a arrogância do neto, sempre acreditando que, com o tempo, a vida traria as lições que ele precisava para entender que o valor não está na juventude, no dinheiro ou no brilho, mas na experiência e na empatia. No entanto, Marcos se sentia incomodado com a figura de seu avô, que estava sempre por perto, com seus gestos gentis e suas palavras cheias de uma sabedoria silenciosa. A cada vez que João lhe oferecia algum conselho, Marcos olhava-o como se fosse um fardo, um obstáculo ao seu avanço. Vovô, você ainda está pensando como na década de 70. Eu preciso de algo mais moderno, não de suas histórias sobre o campo e o trabalho duro. Eu vou conseguir tudo muito mais rápido, Marcos respondia, demonstrando impaciência. Mas apesar da rebeldia e da arrogância do neto, João nunca deixou de tratar Marcos com carinho. Ele sabia que, no fundo, aquele garoto estava perdido em sua própria busca por aprovação e sucesso. Em vez de se afastar, João se aproximava cada vez mais, na esperança de que seu amor incondicional e sua paciência um dia penetrassem a armadura de orgulho de Marcos. No fundo, João acreditava que o tempo seria o maior aliado de sua causa. Ele via o jovem cheio de sonhos e sabia que Marcos tinha potencial para alcançar grandes feitos, mas para isso ele precisava aprender a humildade e a importância do cuidado com os outros, algo que só a experiência poderia ensinar. Marcos, no entanto, seguia em seu caminho, com o pensamento fixado no futuro. Ele acreditava que sua juventude era sua maior vantagem. Para ele, o avô era uma figura do passado, alguém que não tinha mais nada a acrescentar à sua vida. Ele não via que, na verdade, João era o alicerce silencioso de sua existência, o guardião das memórias, dos valores que, sem perceber, ele estava deixando para trás. E assim ele caminhava, com um olhar de desdém para o passado, sem saber que um dia esse mesmo passado poderia ser sua maior lição. Marcos Vinícius sempre soubera o que queria da vida, ser médico. Mas não qualquer médico. Seu sonho era ser cirurgião plástico, um profissional de renome, admirado por sua habilidade e pela fortuna que seria conquistada ao transformar a aparência das pessoas. Para ele, medicina era a chave para um futuro brilhante, onde teria riqueza, reconhecimento e uma vida sem limitações. O desejo de sucesso o movia com força e ele não se via em outra profissão. Entretanto, havia um grande obstáculo: o vestibular para a faculdade de medicina. Marcos sabia que era um desafio imenso. A única opção viável para ele era a Faculdade Federal, pois as particulares estavam fora de seu alcance financeiro. E, embora fosse um excelente estudante, ele tinha a sensação de que não seria suficiente. Afinal, a concorrência era brutal, e ele se via apenas mais um entre milhares de candidatos.
Em uma tarde, cansado e frustrado com os estudos, Marcos se jogou no sofá da sala, exausto de tanto revisar livros e provas antigas. Seu avô João, que estava em sua poltrona habitual lendo o jornal, notou o desânimo no rosto do neto. Sabia que Marcos estava lidando com mais do que simples cansaço. O garoto estava começando a duvidar de sua capacidade de alcançar o sonho que ele tanto almejava. Eu não vou conseguir passar na federal, vovô? Marcos desabafou, sem olhar diretamente para ele. A voz de Marcos estava carregada de frustração, e seus ombros estavam curvados como se o peso de seus próprios pensamentos fosse mais do que ele pudesse suportar. E as particulares estão fora do meu alcance. Eu sou só mais um na fila de candidatos. João ouviu em silêncio, como sempre fazia, sabendo que o neto estava apenas expressando sua insegurança. O velho sabia que Marcos era inteligente e capaz, mas também entendia o orgulho que dominava o coração do jovem. Para Marcos, o mundo parecia ser um lugar onde o esforço não garantia nada, a menos que se tivesse o apoio financeiro e o status adequado. A medicina para ele não era apenas uma vocação, era a porta para um futuro de riquezas e fama. João, com sua calma habitual, colocou o jornal de lado e olhou para o neto. Ele sabia que não podia simplesmente dar conselhos e esperar que Marcos o seguisse. O jovem estava muito imerso em seu próprio orgulho e expectativas para ouvir qualquer coisa que parecesse simples demais para a magnitude de seu sonho. O dia que Marcos aguardava com ansiedade chegou. O vestibular da faculdade de medicina havia sido uma batalha intensa, mas o resultado estava longe do que ele esperava. Quando entrou no site e viu a palavra reprovado estampada na tela, o chão parecia sumir debaixo de seus pés. O orgulho que ele nutria por sua inteligência e habilidade se desfez como fumaça. Marcos havia dedicado meses de sua vida, se afastando dos amigos e dos momentos de lazer, acreditando que a aprovação seria o passo inicial para realizar seu sonho grandioso. Mas ali estava ele, uma vez mais, fracassado. A frustração que Marcos sentia não era apenas pelo resultado do exame, mas pela sensação de que seu sonho estava desmoronando diante dele. O caminho que ele acreditava ser seu, a jornada para se tornar um cirurgião plástico de renome e conquistar a riqueza e o prestígio, estava em ruínas. Ele não só falhara na prova, mas também via aquele sonho distante escorregar por entre seus dedos, como areia fina. Marcos ficou trancado em seu quarto por horas, imerso em um turbilhão de emoções. A dor de não ter alcançado seu objetivo o consumia. Ele se sentia pequeno, incapaz, como se todo o esforço e dedicação tivessem sido em vão. Seu avô João, sempre uma presença constante em sua vida, ficou em silêncio, percebendo o peso que Marcos carregava. Foi somente no fim da tarde que João se aproximou do quarto de Marcos, como sempre fizera, batendo gentilmente na porta antes de entrar. Seu semblante, embora sério, era sereno, como se estivesse preparado para falar com um jovem que não compreendia ainda os grandes ensinamentos da vida. Ao entrar, ele se sentou ao lado de Marcos, que estava deitado de costas, olhando para o teto, em um estado de profunda apatia. Marcos, disse João, sua voz calma e firme, eu sei o quanto você sonha com isso. Sei que essa é uma decepção difícil de carregar, mas eu não vou deixar que o seu sonho morra assim. Marcos se virou para olhar o avô, com os olhos cheios de incredulidade. Ele não sabia o que esperar da conversa. João, com uma serenidade que parecia vir de sua longa experiência de vida, continuou. Eu tenho um dinheiro guardado, e se você realmente quiser seguir esse sonho, eu posso vender o sítio e pagar sua faculdade de medicina. A oferta de João foi como um choque para Marcos. Ele havia ignorado as palavras e os sacrifícios do avô durante toda a sua vida. Sempre achou que João era um homem ultrapassado, alguém que não entendia as ambições de um jovem moderno como ele. Agora, diante dessa atitude generosa, Marcos se sentiu pequeno. Como pôde ter sido tão cego? Como pôde desprezar alguém que sempre o amou incondicionalmente, que sempre quis o melhor para ele, sem pedir nada em troca? A vergonha tomou conta de Marcos. Ele se sentiu humilhado por ter desconsiderado a sabedoria de seu avô, por ter olhado para ele com tanto desprezo. O que antes parecia uma vida simples e sem glamour, agora se revelava como uma fonte de generosidade e sacrifício. João, percebendo o conflito interno do neto, não insistiu. Ele sabia que Marcos precisaria de tempo para processar a oferta. Mas as palavras que João dissera não saíam da mente de Marcos. Ele estava começando a entender pela primeira vez a profundidade da sabedoria que seu avô carregava.
Em sua generosidade, João estava não só oferecendo ajuda material, mas também lhe dando uma lição de humildade, de respeito e, acima de tudo, de amor incondicional. Marcos olhou para o avô, com os olhos agora marejados, e disse em um sussurro: Eu não sei o que dizer, vovô. Eu não sabia. João apenas sorriu suavemente, sem pressa, como se soubesse que naquele momento um novo capítulo na vida de Marcos estava começando. Os dias que se seguiram ao confronto com seu avô foram como um turbilhão de emoções para Marcos. O jovem, que sempre se achou superior e cheio de certezas, agora sentia uma inquietação constante dentro de si. Ele não conseguia mais olhar para o avô com os mesmos olhos. A arrogância e o desprezo que ele tinha por João, frutos de sua juventude impetuosa, haviam sido substituídos por uma profunda sensação de vergonha. Aquelas semanas de reflexão, de perceber a generosidade de João e a sabedoria que ele carregava, estavam começando a moldar Marcos de maneira inesperada. Marcos começou a observar mais atentamente os gestos do avô. Cada sorriso, cada palavra dita com calma, as pequenas ações que João realizava ao longo do dia, tudo parecia agora carregar um peso significativo. João, com sua vida simples, não necessitava de grandes palavras ou gestos heróicos. Ele ensinava a Marcos com a prática, com a consistência do seu amor e da sua dedicação. Ao invés de procurar respostas nos livros ou nas grandes teorias, Marcos começou a perceber que a verdadeira sabedoria estava nas coisas do cotidiano, no modo como seu avô enfrentava a vida com dignidade e amor. Antes, Marcos mal escutava as histórias do avô, acreditando que já sabia tudo sobre a vida, que tinha um caminho claro à frente. Mas agora ele estava sedento por ouvir cada detalhe das vivências de João, das dificuldades que ele superou e das lições que a vida lhe ensinou. Ele se via absorvendo, de maneira quase imperceptível, algo que antes ele desprezava: a experiência de uma vida bem vivida, cheia de erros, acertos e aprendizado. Em suas conversas, João falava pouco, mas suas palavras eram profundas. Ele compartilhava sobre como a vida não se tratava apenas de conquistas grandiosas, mas de cuidar do próximo, de ser honesto consigo mesmo, de não se deixar corromper pela busca incessante por status ou riqueza. A verdadeira riqueza, Marcos, é a paz que a gente encontra nas coisas simples, João dizia, com um sorriso sábio. Foi nesse processo de reflexão, de redescoberta de seu avô, que Marcos começou a perceber que a medicina não deveria ser apenas uma carreira para alcançar fama e dinheiro. Ele entendeu, finalmente, que a verdadeira vocação de um médico não estava em salvar vidas para enriquecer, mas em cuidar das pessoas com empatia, compaixão e respeito. Ele queria ser um médico que fizesse a diferença na vida das pessoas, que realmente cuidasse delas como seres humanos e não apenas como casos médicos. Marcos tomou então a decisão que mudaria seu futuro. Ele iria aceitar a oferta do avô, a ajuda financeira para pagar sua faculdade, mas com um compromisso renovado. Ele estudaria para se tornar médico, não com o objetivo de ser rico ou famoso, mas com o desejo sincero de ajudar, de transformar a vida das pessoas que cruzassem seu caminho. O jovem que antes via a profissão como um meio de alcançar status, agora a via como uma oportunidade de servir aos outros, de usar suas habilidades para fazer o bem. Foi nesse momento que Marcos começou a entender que o verdadeiro sucesso não estava naquilo que se conquista, mas em quem se torna ao longo do caminho. Ele sabia que não seria fácil, que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas agora ele estava preparado para enfrentá-los com humildade, empenho e, acima de tudo, gratidão. Com a ajuda e generosidade de João, Marcos finalmente ingressou na faculdade de medicina. Era o começo de um novo capítulo na sua vida. Mas, apesar de tudo que havia mudado internamente, o jovem ainda carregava consigo a pressão de um sonho antigo: se tornar um cirurgião plástico renomado. Ele ainda se via alcançando fama e status, imaginando as cirurgias que faria, as mudanças estéticas que poderia proporcionar e a riqueza que isso traria. A ideia de ser uma grande referência na medicina era o que o movia. Nos primeiros meses, Marcos se dedicou com afinco aos estudos, buscando se destacar em todas as disciplinas, acreditando que o caminho da cirurgia plástica ainda era sua única vocação. Porém, à medida que o tempo passava, ele começou a se deparar com uma realidade muito mais complexa do que ele imaginava. A medicina não se resumia a aparências, a corpos moldados ou a transformações externas. Ela era, de fato, sobre a vida em sua essência. Ao longo dos anos na faculdade,
Ele foi exposto à verdadeira profundidade da profissão, entendendo que a medicina ia muito além das operações e dos procedimentos técnicos. Foi durante o estágio em geriatria, uma área que Marcos sempre viu como distante e sem glamour, que sua visão sobre a medicina e sobre a vida começou a mudar de forma significativa. Ele começou a tratar os idosos com mais atenção, algo que antes nunca considerara de forma séria. O que ele via nas consultações era muito mais do que diagnósticos e tratamentos. Ele via histórias de vida, narrativas de pessoas que haviam vivido plenamente e carregavam consigo uma riqueza imensa de experiências. Cada paciente idoso que Marcos atendia trazia consigo uma história de superação, perdas, vitórias e sabedoria acumulada ao longo de décadas. Ele observava nas rugas profundas e nos cabelos grisalhos não apenas o peso do tempo, mas a imensa sabedoria que essas marcas representavam. Ao olhar para cada idoso, Marcos agora compreendia o valor da vida e da experiência. Ele via o reflexo daquilo que João lhe dissera tantas vezes, mas que ele só agora começava a entender profundamente. A verdadeira riqueza não estava na juventude, nem na estética, mas na vivência, na capacidade de envelhecer com dignidade e em paz. A cada consulta, a cada sorriso ou lágrima compartilhada com um paciente idoso, Marcos sentia uma mudança dentro de si. Ele começou a se dedicar com mais afinco aos estudos sobre geriatria, buscando entender melhor como poderia ajudar aqueles que muitas vezes eram negligenciados pela sociedade. O orgulho de querer ser famoso como cirurgião plástico foi gradualmente substituído por um desejo genuíno de cuidar dos mais velhos, de ser um médico que valorizasse a vida em todas as suas fases. Ele queria proporcionar conforto, alívio e, acima de tudo, dignidade àqueles que passaram por tanto. A gratidão por seu avô João crescia a cada dia. Marcos sentia que sem as lições de vida que João lhe dera, ele nunca teria sido capaz de enxergar a medicina com os olhos de agora. João, sem saber, tinha-o guiado para um caminho muito mais valioso e transformador do que ele jamais imaginou. Apesar de toda a transformação que Marcos estava vivendo, sua luta interna ainda persistia. Durante o curso de medicina, ele se viu em um conflito constante entre o que pensava ser seu sonho e a realidade que estava começando a entender de maneira mais profunda. O desejo de ser reconhecido, de alcançar sucesso, dinheiro e uma posição de destaque ainda o consumia. Em sua mente, ser um cirurgião plástico bem-sucedido era a resposta para tudo, a forma de obter a validação que ele tanto almejava. A fama e o luxo eram os incentivos que ele carregava desde a juventude. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia negar a transformação interna que estava ocorrendo dentro dele. A cada dia, ele se aproximava mais da medicina que se revelava para ele, uma medicina muito mais altruísta e focada nas pessoas do que ele havia imaginado inicialmente. A ideia de ajudar os idosos, de cuidar das histórias e das vidas que carregavam consigo, começou a tomar conta de seu coração. Ele estava descobrindo uma verdade que antes lhe era completamente estranha. O verdadeiro significado da medicina não estava apenas nas mãos que operam ou nos corpos que transformam, mas na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas de maneira genuína. Era uma luta constante, uma batalha silenciosa, mas forte. Marcos não queria abandonar completamente o que o motivava a entrar na faculdade. O desejo de fazer dinheiro, de alcançar status e ser admirado. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia ignorar o crescente desejo de ajudar as pessoas com um amor e dedicação sinceros, como seu avô havia feito por ele. Ele se via num beco sem saída, dividido entre os velhos sonhos de sucesso e a nova perspectiva de cuidado que estava amadurecendo dentro de si. Foi durante uma visita a João, sentado ao lado de seu avô na velha cadeira de balanço, que Marcos teve a revelação que finalmente dissipou suas dúvidas. A conversa começou de forma simples, mas algo mudou dentro dele, enquanto ele observava os olhos cansados de João, os cabelos grisalhos e as mãos calejadas pela vida. Algo dentro de Marcos se acendeu, uma clareza que ele não conseguia ignorar. Vovô, eu decidi, Marcos disse com um brilho renovado nos olhos, uma chama de certeza queimando dentro dele. Eu não vou ser cirurgião plástico. Vou me especializar em geriatria. Vou cuidar dos idosos. Vou dar a eles o que você me deu: cuidado, carinho e respeito. João, ao ouvir as palavras de Marcos, sorriu com um misto de orgulho e emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma profunda gratidão. Ele sabia que aquele momento era crucial, o momento em que Marcos havia encontrado seu verdadeiro caminho.
João não precisou dizer nada. Seu sorriso, calmo e cheio de sabedoria, dizia tudo. Marcos havia encontrado seu propósito, algo que valia muito mais do que fama ou dinheiro. Ele havia encontrado o verdadeiro significado de sua vocação. Essa decisão, tomada naquele simples e silencioso momento com seu avô, mudaria a trajetória de Marcos para sempre. Ele não precisava mais buscar reconhecimento nos outros. Ele agora sabia que sua verdadeira grandeza viria de sua capacidade de oferecer aos outros o que João sempre lhe deu: amor, respeito e cuidado genuíno. A luta interna que o consumia havia finalmente chegado ao fim, e o caminho estava claro à sua frente. O tempo passou rapidamente e chegou o grande dia, a formatura de Marcos. Ele estava agora diante de uma plateia cheia de rostos conhecidos, colegas de classe, professores que o orientaram ao longo dos anos e familiares que o apoiaram desde o início. O palco estava iluminado e o ambiente repleto de alegria, mas dentro de Marcos uma tempestade de emoções se formava. Ele sentia uma mistura de orgulho e nervosismo. O dia que ele tanto esperava havia chegado, mas algo mais profundo estava em seu coração, algo que ele precisava compartilhar, mas não sabia bem como expressar. Quando chegou a sua vez de fazer o discurso, Marcos sentiu o peso das palavras que estavam prestes a sair de sua boca. A plateia olhava para ele com expectativas, mas dentro dele, o que importava era a sinceridade. Ele sabia que, mais do que qualquer conquista acadêmica ou profissional, havia uma pessoa que ele precisava agradecer por tê-lo guiado até ali. Alguém que, sem saber, havia mudado sua vida para sempre. Com a voz embargada, ele começou: "Quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu avô, João Fernandes." A plateia se aquietou. Marcos sentia as palavras ecoando em sua mente antes de saírem. Ele foi a razão pela qual estou aqui hoje. Não é só pelo dinheiro que ele me deu para estudar, mas pelo exemplo de sabedoria e amor que ele me ensinou. Ele me mostrou que o verdadeiro valor da vida está em cuidar dos outros, em respeitar os mais velhos, em valorizar a sabedoria de quem já viveu. Ao ouvir aquelas palavras, os olhos de João brilharam, cheios de lágrimas que ele não conseguiu segurar. Seu neto, aquele jovem arrogante e cheio de sonhos superficiais, agora entendia o que ele sempre quis ensinar. As palavras que saíam da boca de Marcos eram um reflexo do homem em que ele havia se tornado, alguém que valorizava o que realmente importava. João sabia que ali, naquele momento, sua missão de vida estava completa. Ele não precisou dizer nada. O simples gesto de enxugar as lágrimas e sorrir já dizia o suficiente. Ele estava orgulhoso, não da conquista acadêmica de Marcos, mas da transformação pessoal que ele havia experimentado. Marcos continuou, agora com mais confiança: "Vovô, você sempre foi meu maior exemplo. Durante todos esses anos, você me mostrou que a verdadeira grandeza não está naquilo que a sociedade valoriza, mas no impacto que fazemos na vida dos outros. O que você fez por mim, o que você me ensinou, me ajudou a entender que ser médico não é apenas uma profissão para alcançar status, mas uma vocação para ajudar, cuidar e, acima de tudo, respeitar a dignidade dos outros, especialmente dos mais velhos." As palavras de Marcos, cheias de emoção e gratidão, tocaram o coração de todos na sala. Ele sabia ali, naquele momento, que seu verdadeiro objetivo na medicina não era mais a fama ou a riqueza. Seu objetivo era ser um médico que fizesse a diferença, que tratasse os idosos com o amor e o respeito que ele aprendera com João. Ele sentiu que havia finalmente encontrado seu propósito. Enquanto o discurso se aproximava do fim, Marcos olhou para o avô com um sorriso genuíno. "Eu prometo, vovô, que vou honrar tudo o que você me ensinou. Vou me dedicar à geriatria, cuidar dos idosos com o carinho e respeito que eles merecem. E, acima de tudo, vou ser o médico que você sempre acreditou que eu seria." João sorriu, com as lágrimas agora caindo livremente. Ele sabia que naquele momento seu neto tinha finalmente se encontrado. Marcos, agora formado, começou sua carreira como médico geriatra. A jornada que antes parecia distante e cheia de obstáculos, agora se tornava uma realidade sólida, alicerçada não apenas no conhecimento técnico adquirido na faculdade, mas também na sabedoria adquirida ao longo de seus anos de convivência com João. A figura de seu avô, que ele antes via como antiquada e irrelevante, agora era a principal fonte de inspiração em sua vida profissional. Logo nos primeiros dias como médico, Marcos se viu imerso em um mundo de histórias de vida, de idosos que carregavam consigo experiências e memórias inestimáveis. Ele se dedicava a ouvir cada paciente com atenção,
como se cada palavra fosse uma peça importante do quebra-cabeça de suas vidas. Ele sabia que não estava apenas tratando de doenças, mas de vidas inteiras, cheias de valores e histórias que mereciam ser respeitadas. Marcos adotou a filosofia que João sempre lhe transmitira, mas que ele só passou a compreender realmente depois de sua transformação. A medicina não era apenas sobre curar o corpo, mas sobre tratar a alma, sobre dar dignidade e cuidado a todos, principalmente aos mais velhos. Ele entendia agora que, como médico, seu papel era ir além da técnica e da ciência. Ele deveria ser a mão amiga, o ouvido atento, a presença que trazia conforto para aqueles que muitas vezes se sentiam esquecidos pela sociedade. Em seu consultório, Marcos encontrou uma maneira de aplicar tudo o que seu avô lhe ensinara: paciência, respeito e a importância de ver além da superfície. Ele tratava os idosos com um carinho e dedicação que ia além do profissionalismo. Cada gesto, cada palavra era impregnado da mesma ternura com a qual João lhe oferecia amor incondicional. As palavras de seu avô estavam sempre em sua mente, especialmente quando ele se deparava com os desafios que surgiam em sua nova profissão. João sempre lhe dizia que às vezes a medicina não teria soluções rápidas, que nem sempre haveria cura para todos os males, mas que o mais importante era garantir que, independentemente da situação, os pacientes fossem tratados com respeito e compaixão. E Marcos seguiu esse conselho, com a certeza de que sua missão não era apenas prolongar a vida, mas dar qualidade a ela, dando aos seus pacientes não apenas o cuidado médico, mas também a dignidade que todos mereciam. Com o passar dos anos, Marcos se tornou um nome respeitado na geriatria. Ele não só ajudava os idosos a manterem a saúde, mas também os apoiava emocionalmente, proporcionando a cada um a sensação de que ainda tinham um valor inestimável. Ele compreendia que a verdadeira grandeza de um médico não estava em ser celebrado ou famoso, mas no impacto profundo que ele causava na vida de cada pessoa que ele tratava. Marcos jamais esqueceu de onde veio e de quem o ajudou a se tornar o homem que era. João, o velho avô, ainda era sua maior inspiração, e ele sentia que, ao seguir seus ensinamentos, estava honrando não apenas a memória do avô, mas o verdadeiro significado da medicina: cuidar dos outros com todo o coração. E assim Marcos Vinícius, o jovem arrogante, encontrou seu verdadeiro caminho, repleto de propósito e de amor pela vida. Se você acredita que a verdadeira grandeza está em cuidar dos outros e aprender com as lições da vida, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário sobre o impacto da história de Marcos e seu avô João em você. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão transformar sua visão de mundo. Juntos, podemos espalhar mais empatia e sabedoria.